Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira em que estamos estudando o livro Memórias de um Suicida, de Camilo Botelho, pela médium Ivone Pereira, e estávamos justamente vendo aquele grupo que foi recolhido no hospital da colônia Maria de Nazaré, depois de terem passado ali pelas regiões mais difíceis do Vale dos Suicidas, e de repente nós vimos que eles estavam num quarto ali todo asseado, todo preparado, todo conforto de atendimento amoroso que eles recebiam, mas ainda os dramas íntimos eram muito fortes, né? E talvez até mais, como Camilo nos relata, que lá no Vale era muito um desconforto que aqui encarnados nós diríamos físicos, comportamentais, né? Eles sentiam uma série de coisas ali, mas agora, né? Já estava, por isso que eles foram recolhidos, já estavam naquela fase da consciência começar a apontar. E nesse examinar da consciência, porque a consciência vem e cobra, começaram ali a falar. Começa um, que foi o Mário Sobral, em seguida o Jerônimo começa a fazer suas colocações, né? Mas percebeu-se que um não ouvia o outro, era um desabafo que acontecia, mas não havia ali uma participação efetiva de um para com o outro, né? Porque ainda não estavam nessa condição. Então nós acabamos por último vendo ali umas falas do Jerônimo, que havia se suicidado pela falência. Ele era o importador, exportador de vinhos, e uma situação abastada, mas acaba ali entrando em processo de falência e sendo recriminado pela família, e tanto que ele conta que tinha feito pensando neles, tantos mimos pensando neles, e não suporta aquela situação do que aconteceria e foge pelas portas do suicídio. Mas, dando continuidade, então, é lastimável, diz o Mário novamente, né? Na mesma tonalidade acabrunhada, como se não tivesse ouvido o precedente. Caí nas trevas da desgraça, quando tão boas oportunidades encontrei pela vida fora, facultando-me o domínio das paixões para o advento de aquisições honestas. Esqueci-me de que o respeito a Deus, à família, ao dever, seria o alvo sagrado a atingir, pois recebi bons princípios de moral na casa paterna. Jovem, sedutor, inteligente, culto, envadeci-me com os dotes que me assistiam e cultivei o egoísmo, dando asas aos instintos inferiores que reclamavam prazeres sempre mais febricitantes. A convivência afetiva, a convivência afetada da universidade fez de mim um pedante, um tolo, cujas preocupações únicas eram as exibições vistosas, se não escandalosas. Daí o perder-me no roldão das embocaduras das paixões deprimentes, e depois, quando não mais consegui encontrar-me, a fim de reconduzir-me a mim próprio, procurei a morte, supondo poder esconder-me dos remorsos atrás do ouvido de um túmulo. Então o arrependimento para ele já veio no plano espiritual, já veio no plano carnal, porque ele tinha tido um bom encaminhamento, né, pelos pais com valores. Então, quando começou a sofrer as consequências dos desvarios, do egoísmo, do pedantismo, né, recaiu sobre ele o sentimento de remorso e, infelizmente, caiu nas malhas da ilusão de que a morte seria a solução para os seus dramas, né? Mas, como ele diz,
enganei-me. A morte não me aceitou. Encontrou-me, de certo, demasiadamente vil para me honrar com sua proteção. Por isso devolveu-me a vida quando o coveiro teve a honra de encobrir minha figura repulsiva na frente da luz do sol. Minha mãe, porém, esta sim, não se enganou. Eu sou imortal. Então, ele havia aprendido isso. Jamais, jamais morrerei. Hei de existir por toda a consumação dos evos, em presença daquele que é o meu Criador. Sim, porque para sobreviver às desgraças que cruciaram o meu sentir, desde a noite aziaga da primavera daquele ano de 1889, só um ser que seja imortal. Alongou os olhos com gestos, como chamando recordações passadas para o minuto presente, e murmurou arquejante, apavorado, frente à página mais negra que lhe desvirtuava a consciência. Sim, meu Deus, perdoa-me, perdoa-me. Eu me arrependo e submeto-me, visto que reconheço que errei. Perdi-me diante de ti, meu Deus, à frente da desesperadora paixão que nutri por Eulina. Mas, se mo permites, reabilitar-me-ei por amor de ti. Eulina, tu não valias sequer o pão que eu fornecia para saciares tua fome. Contudo, eu te amava, acima de todas as conveniências, a despeito até da própria honra. Eras pérfida, malvada, eu, porém, inferior devia ser, ainda mais do que tu, porque casado, sendo minha esposa nobre e digna senhora, era pai de 3 inocentes criancinhas, às quais devia amor e proteção. Abandonei-os por ti, Eulina. Desinteressei-me de seus encantos, porque me arrebatei irremediavelmente pelos teus, estranha beleza dos torrões sul-americanos que tu eras. Então, relendo, abandonei-os por ti, Eulina, a família, ele abandona, né? Os pequenos, abandonei-os por ti, Eulina, desinteressei-me de seus encantos, dos encantos das criancinhas, dos filhinhos, que são encantadores, mas ele se desinteressou porque me arrebatei irremediavelmente pelos teus o quê? Encantos, né? Estranha beleza dos torrões sul-americanos que tu eras. Oh, como eras linda! Mas não me amavas, e depois de me arrastares de queda em queda, explorando-me a bolsa e o coração, abandonaste-me ao desespero da miséria e da ingratidão, ao me preterires pelo capitalista brasileiro, teu compatriota que te requestou. Fui à tua casa, vi-me desfeiteado, supliquei-te, rastejei a teus pés, como louco, desesperado por perder-te. Como insensato que sempre fui, implorei migalhas de tua compaixão, em vendo que já não seria possível teu amor. Provoquei-te à discussão, compreendendo que te fazias insensível às minhas desesperadas tentativas da reconciliação. E cego pelos insultos que repetias, eu te agredi, ferindo as faces que eu adorava. Espanquei-te sem piedade, maltratei-te a pontapés. Meu Deus, ó meu Deus, estrangulei-te, Eulina, matei-te. Parou sufocado, em convulsões odiosas, de perfeito réprobo, para continuar após, como se dirigindo aos companheiros.
Quando, tomado de horror, continua ele, contemplei a ação abominável que praticara, apenas um recurso me acudiu rápido, qual impulso obsessor, a fim de escapar às consequências que, naquele momento, se me afiguravam insuportáveis: o suicídio. Então, ali mesmo, sem perder tempo, rasguei os lençóis da desgraçada e pendurei-me a uma trave existente na cozinha. Forma essa pouco poética de um amante morrer, zombei eu, enfadado com a longa descrição que desde o vale diariamente ouvia-o repetir. Então agora é o Camilo falando, né? Forma pouco poética de um amante morrer, o vale diariamente, desde o vale ouvia-o repetir. Então ele já conhecia esse drama. Aposto em como Vossa Excelência, senhor professor, que tão elegantemente desejou morrer, recordando Petrônio, fê-lo pelo amor platônico de alguma senhora inglesa loira e apessoada. Portugueses ilustres como Vossa Excelência vêm demonstrando ser, gostam de amar damas inglesas. Dirigia-me agora a Belarmino de Queiroz e Souza, cujo nome tresandava a fidalguia. Até essa data, ainda me irritavam as atitudes do pobre comparsa, do grande drama que eu também vivia. E sempre que houvesse oportunidade, ridicularizava-o, defeito muito do meu feitio, e que muitos vexames e dissabores custou-me até corrigi-lo durante os serviços de reforma interior que ao meu caráter impus na pátria espiritual. Então Camilo está contando esse lado dele de debochador, né, mal-humorado e sempre ali com aquelas colocações ácidas, né? Mas ele, no plano espiritual, ele busca tratar tudo isso. Belarmino era alto e seco, muito elegante e fino de maneiras. Dizia-se rico e viajado, professor de dialética, de filosofia e matemática e poliglota. Cortejo respeitável para um só homem que se arraste na terra. Não havia dúvida, mas que o não impedira de demorar-se e mais o monóculo, o fraque e a bengala nas pocilgas do vale sinistro. Então ele manteve aquela aparência impecável, né, no vale, durante o interessante estágio que ali fizera por se haver suicidado. Isso mesmo, lançar ali eu, em face, muitas vezes mal-humorado, ante a vaidosa enumeração que fazia dos variados cabedais próprios. O doutor, porém, porque era doutor honorificado por mais de uma universidade, jamais revidou minhas impertinências. Polido, educado, sentimental, chegaria também à vera bondade de coração, se a par de tão bonitos dotes, não carregasse os defeitos do orgulho, do egoísmo, de a si mesmo endeusar, por a todos se julgar superior. Ouvindo-me, não respondeu com agastamento, como sempre. Antes, foi em tom macio, mesmo pesaroso, que se expandiu dirigindo-se a todos. Eu julgava sinceramente que o túmulo absorveria a minha personalidade, transmudando-a na essência que se perderá nos abismos da natureza. Seria o nada. Discípulo de Augusto Comte, né? Esse nada que foi tão propagado por tantos filósofos. Discípulo de Augusto Comte, a filosofia levou-me ao materialismo, ao mecanismo acidental das coisas.
única explicação satisfatória que ao raciocínio pude oferecer diante das anomalias com que deparava a cada passo pela vida em fora, para me alarmar o coração e decepcionar a mente. Nutri sempre grande ternura e compaixão pelos homens, aos quais considerava irmãos de desgraça, pois para mim a vida era a expressão máxima da desgraça. Embora deles procurasse afastar-me quanto possível, temendo amá-los demasiadamente e, portanto, sofrer. Interessante, né? Que essa filosofia tão propagada pelos materialistas e que tantas mentes invadiu, colocando ali a descrença na espiritualidade, né? E levando ali a ideia de que o intelectual, realmente inteligente, não entraria nos caminhos de pieguice, né? De religiosidades, porque inteligentes, né? Então isso ganhou campo, mas é interessante que aqueles que defendem essas ideias não conseguem tirar essas amarguras do coração. Ele mesmo descreve aqui, né? Ele não compreendia aquelas situações todas que lhe alcançavam, as decepções, as situações todas, mas percebemos que ele tinha um bom coração. Então isso é muito interessante, porque às vezes nós temos ali a prática da religião mais focada em ritual, e é fácil caminhar por esse campo, porque ele é muito atraente, muito incentivado. Então, essa prática ritualística que faz com que nos sintamos em dia, né, com a nossa religião abraçada e escolhida. E podemos encontrar dentro, né, nós, né, que professamos uma religião, podemos encontrar pessoas superiores a nós que estão ali no materialismo, porque estão no materialismo por alguma questão, mas exercitam o amor. Portanto, em melhores condições. Por quê? Desvendado o véu, vamos seguir, porque o principal já tem, né? Então, nós temos que refletir muito sobre essas condições. Ele mesmo diz, nutri sempre grande ternura e compaixão pelos homens. Será que todos podemos dizer isso? Aos quais considerava irmãos de desgraça, pois para mim a vida era a expressão máxima da desgraça. Então, é aqui que a gente pensa, que materialismo é esse que não consegue alcançar aquele coração para um entendimento mais profundo das razões que nos levam a viver determinadas situações, né? Por quê? Porque é justamente essa casualidade, né? Tudo ali está preso ao acaso, né? E justamente quando nós temos um sentimento de espiritualidade, nós sabemos que não existe o acaso. Não fui jamais dado a namoramentos de baixa ou elevada classe, para que amar, constituir família, contribuindo para lançar a vida outros desgraçados a mais, se a filosofia convencera-me, além do mais, de que o amor era apenas uma secreção do cérebro? Fui um estudioso, isso sim, e estudava a fim de me aturdir, evitando o acúmulo de elucubrações sobre a miserável situação da humanidade. Assim sendo, não sobravam a mim horas para cultivar amor junto às damas inglesas ou portuguesas. Estudava para esquecer de que um dia também
me perderia no vácuo. Fui um infeliz, como toda a humanidade o é. Somente no ambiente sereno do lar desfrutava alguma satisfação. Agarrei-me ao lar quanto possível, pesaroso de um dia ser forçado a abandoná-lo para me aniquilar entre os vermes que destruíram minha individualidade. Minha mãe, que partilhava de minhas convicções, porque também as recebera de meu genitor, bastava-me para a companhia nas horas de lazer. O móvel de minha tentativa do suicídio, como vê, não foi desgosto amoroso, foi a perda da saúde. Fui sempre fisicamente débil, franzino, um triste, sonhador infeliz e insatisfeito, apavorado do existir. Incorrigível, desconsolo, entenebreceu os dias de minha vida. Encerrado nesse círculo deprimente, vi a tuberculose apossar-se do meu organismo, mal hereditário que me não foi possível combater. Desenganado pela ciência, preferi então acabar de vez sem maiores sofrimentos. Que decisão infeliz, né? Se ele passava pela tuberculose como prova, ou como até uma doença criada, né? Porque muitas vezes o nosso estado emocional favorece para que determinados micro-organismos se desenvolvam dentro de nós, né? Mas seja como for, ele deveria ter lutado pela saúde ou aceitado o caminhar da doença que terminaria os seus dias na Terra. Mas quando não se tem essa convicção da continuidade da vida, e ele não tinha, ele havia abraçado fielmente, apertadamente as ideias de Comte, juntamente com sua mãe, né? Porque aprendera do pai. Então é claro que para ele, qual a razão de uma situação insustentável que não tem cura, porque a tuberculose não tinha cura, que não tem cura, qual a razão do sofrimento atroz, do definhar? Só quem entende que não existe o acaso e tudo tem uma razão para suportar até o último minuto, né? E ele continua, vamos lá. Preferi, então, acabar de vez, sem maiores sofrimentos, com a matéria miserável que começava a apodrecer sob a desintegração fornecida por uma moléstia incurável, matéria que, por sua própria natureza, destinada era à podridão da morte, ao eterno tombo nas voragens do nada. Para que, pois, esperaria eu a marcha dolorosa da tuberculose extinguir minha individualidade em lentos suplícios, sem consolo, sem esperança consoladora ou compensadora, no porvir de além-morte, onde não encontraria senão o aniquilamento absoluto, a desintegração perfeita, espantalho humano atirado ao desalento, do qual fugiriam todos, a própria mãe inclusive, quem o adivinharia, temendo os perigos do contágio? Essa doença era apavorante. E o contágio, quando não se entendia como se dava o contágio, apavorava até os que nos amavam, né? E todos eram ali internados. Morrer era a solução boa, muito lógica, para quem, como eu, só via à frente um corpo aniquilado pela doença e a destruição absoluta do ser como desanimadoras expectativas. Aí então, vamos ver uma outra fala.
Não possuo a competência de Vossa Excelência, senhor professor, nem me será dado raciocinar com tanta finura. Todavia, com devido respeito à pessoa de Vossa Excelência, considero execrável pecado o não aceitar o homem existência de Deus, sua paternidade para com as criaturas e a eternidade da alma, por mais criminoso e abjeto que seja. Felizmente para mim, foram coisas em que sempre acreditei com veemência. Intrometeu-se Jerônimo com simplicidade, sem perceber a tese profunda que apresentava um ex-professor de dialética. Como e por que, então, vos revoltastes contra as circunstâncias naturais da vida humana, isto é, aos sofrimentos que vos couberam na desoladora partilha, a ponto de confessardes que desejastes morrer, senhor Araújo Silveira? Se eu, desfavorecido pela fé, carente de esperança, desamparado pela descrença em um ser supremo, à mercê do pessimismo a que minhas convicções conduziam, para quem o túmulo apenas traduzia ouvido, aniquilamento, absorção no vácuo, me desorientasse ao embater da desventura e tentasse matar-me a fim de poupar-me luta desigual e inútil, concebe-se. Mas vós outros, vós que crentes na paternidade de um Deus Criador, sede de perfeições infinitas, como personalidade eterna, fadada à mesma finalidade gloriosa do seu Criador, herdeira da própria eternidade existente naquele Ser Supremo, para a qual marcha em ordem natural da lei de atração e afinidade, cair em desesperações e revoltar-se contra a mesma lei, pois sei que a crença no poder absoluto proíbe a infração do suicídio. É paradoxo que não se chega a admitir. Portadores de tal ciência, corações alumiados pelos ardores de tão radiosa convicção, energias revigoradas pela fortaleza de tão sublime esperança, deveríeis considerar-vos deuses também, homens sublimizados para quem os infortúnios seriam meros contratempos de momento. Pudesse eu convencer-me desta verdade e não temeria enfrentar novamente nem os desgostos que arruinaram meus dias, nem a tuberculose que me reduziu ao que vedes. Revidou com lógica férrea o discípulo de Comte, cuja sinceridade me despertou simpatia. Então vejam, o Jerônimo inocentemente disse que suicidou-se, mas que tinha fé, né? Nos desígnios de Deus, nos ensinamentos de Deus. Vejam, e aí aquele que não acreditava em Deus deu uma perfeita lição, dizendo a ele: se tinhas, né? Se você tinha todo esse conhecimento, como buscar o suicídio? Então, é muito interessante. Então, nós percebemos que este professor ateu está em melhores condições que o Jerônimo, que era crente, que acreditava. E esse ateu, deparando-se com a vida após a morte, conseguiu, concatenando suas ideias, desmoronar aquilo que acreditou até então. Vejamos as diferenças, Vejamos as diferenças. E o quanto a inteligência é importante. Há muitas pessoas que entendem, porque nós aprendemos com Emmanuel, que há duas asas que nos conduzem a Deus, a do amor e a da sabedoria. Alguns entendem que só a prática do bem já nos faculta uma posição ideal. Sem dúvida nenhuma,
Abençoada seja essa prática do bem, mas é importante que também não descuidemos do nosso desenvolvimento intelectual, porque a inteligência nos ajuda a direcionarmos de forma efetiva a nossa prática no bem. Então, são duas asas que devem voar de forma equilibrada. É o ideal. Vamos refletir sobre esses profundos ensinamentos. Que Deus, na sua infinita bondade, nos envolva em bênçãos de reconforto, de esperanças. Que fiquemos em paz.